Você pode abrir comigo a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 5. Nós vamos ler os 11 primeiros versículos, Evangelho de Lucas, capítulo 5. Eu quero falar sobre pessoas de fé. Quero usar esse texto da pesca maravilhosa como instrumento para que você perceba as características de uma pessoa de fé. Enquanto vocês acham, eu quero lembrar que alguns pastores nossos estão de férias. Pastor Marcelo, nosso pastor na congregação em Três Córregos, está de férias. A irmã Ana Rosa está lá pregando. Os nossos pastores Mauro e Heather e Tiago Lincoln estão também de férias, até o dia 20. Essa semana, pastor Léo entra de férias uma semaninha, tá bom? Vocês já acharam? Já está aí, tudo aí? Olhando para vocês, estou percebendo que o olhar de vocês é assim: pastor, chama a gente para se levantar, para fazer essa leitura. Então, se vocês concordam com o olhar de vocês, se vocês puderem, aqui na igreja nunca é obrigado, sabe? Eu sempre falo, se puderem, tá? Se você não puder, fique sentado, tá? Lucas 5, eu estou usando a Bíblia Nova Versão Almeida Atualizada. Acompanhe a mensagem com a sua versão. Diz assim: aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genezaré e a multidão o apertava para ouvir a palavra de Deus. Então ele viu 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as redes. Entrando num dos barcos, que era o de Simão, Jesus pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia e assentando-se do barco ensinava as multidões. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para o lugar mais fundo do lago e então lancem as redes de vocês para pescar. Em resposta, Simão disse: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob esta sua palavra lançarei as redes. Fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixes e as redes deles começaram a se romper. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase afundarem. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afaste-se de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente. E arrastando eles os barcos para a praia, deixando tudo, o seguiram. Queira Deus abençoar a sua palavra. Sente-se, por favor, deixe sua Bíblia aberta. Interessante que não combinei nada com eles que estavam cantando, nem com o Marcelo que ia cantar. E muitas vezes na vida nós encontramos crentes perdendo o vigor da fé. De vez em quando nós encontramos crentes que se esfriam na fé, muitas vezes desanimados com as lutas que enfrentam. E no processo de enfraquecimento da fé, primeira coisa perceptível é também a perda de uma relação, de um relacionamento vital com Jesus. A pessoa começa a ser religiosa, mas não tem um relacionamento íntimo, diário, constante com Jesus. E aí a vida devocional vai se enfraquecendo, a leitura da palavra de Deus vai para o beleléu, se torna mecânica, e a oração pela sua vida e por outras pessoas simplesmente desaparece.
Então, não é raro encontrar pessoas que se esfriam na fé, mas também não é raro encontrar pessoas desiludidas com a igreja. As razões vão desde a decepção com um líder, com uma liderança, às vezes críticas que ouvem, às vezes maledicências entre a comunidade, também às vezes encontram pastores infiéis, e quando um líder é infiel, ele é uma coisa horrível para a igreja. E também, somado a isso, a frieza espiritual que começa a aparecer. Então as pessoas vão deixando de participar da igreja, não assumem qualquer função, não contribuem para o avanço do reino, e aí o seu próprio coração está muito afastado do Senhor. E nessas horas nós temos que perguntar: o que está acontecendo com a minha alma? E devemos pedir sinceramente para que Deus renove o nosso coração. Dito isso, eu quero olhar para esse texto com muito carinho e queria a sua atenção. Ao olharmos para ele, nós vemos homens que estão enfrentando a dura rotina da vida e tiveram uma noite muito ruim, de muita desilusão. Eles pescaram a noite inteira, eles conheciam muito bem aquele mar chamado aqui na minha versão de lago de Genezaré, colocando a rede, tirando a rede, jogando rede, tirando a rede, um esforço braçal medonho, um esforço pesado, exaustivo, e lá de manhã eles estão recolhendo as redes, porque cedo eles não pegaram absolutamente nada naquela noite, estão cansados, estão limpando as redes para um futuro, quem sabe na noite seguinte. Jesus chega e com ele está uma multidão de pessoas, algumas magnetizadas pelo seu ensino. Outros estão ali porque estão impressionados com os seus milagres. E os pescadores na margem do lago de Genezaré, eles não pescavam por diversão, mas por ofício. Não era lazer, era trabalho. E nesta noite, depois desse exaustivo trabalho, eles estão reorganizando as coisas para a próxima pescaria, como diz. Isso me faz pensar em quantos também estão assim como esses pescadores. Algumas pessoas que eu encontro estão exaustas, cansadas do trabalho, cansadas de trabalhar. Pessoas que têm investido grande esforço no seu trabalho, mas as redes estão vazias, conquanto não sejam necessariamente pescadores. E esse texto nos ensina algumas coisas importantes sobre a fé. E a primeira coisa que eu quero que você perceba nesse texto é que pessoas de fé estão disponíveis para fazer aquilo que o Mestre, o Senhor, deseja. Olhe para a sua Bíblia, versículo 3, olha o que diz o versículo 3. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco à multidão. E é impressionante, depois de uma noite inteira de trabalho, uma noite má, ele está arrumando as redes para uma possível pesca, talvez na noite seguinte, mas você vê a disposição de Pedro. Seu barco encontra-se ancorado, ele está no meio do seu trabalho,
talvez o trabalho mais difícil e mais penoso, que é ajeitar a rede onde você não pegou nada. E Jesus pede para utilizar o seu barco, pede emprestado o seu barco, e que ele se afastasse um pouco da terra, e imediatamente ele se dispôs a emprestá-lo e fez aquilo que Jesus lhe pedia. São pessoas que estão disponíveis na hora que Deus quer. Pessoas de fé são assim. Elas estão disponíveis para qualquer desafio que Deus faça para elas. Eles podiam achar Jesus um sujeito folgado, desculpe a expressão. Quem sabe podiam questionar muito bem Jesus: Jesus, você não é pescador? O senhor não entende absolutamente nada de pesca? Talvez se eles dissessem: Jesus, o senhor não está entendendo o momento que nós estamos aqui. Nós estamos recolhendo as nossas redes. Nós estamos envolvidos ainda com o nosso trabalho diário. Mas Pedro não questiona. Simplesmente coloca à disposição de Jesus o seu barco na hora que Jesus quer. E se Deus não quiser, também está tudo certo. Afinal, pessoas assim veem o serviço ao Mestre como um privilégio. Você quer encontrar um crente de fé, ele é assim. As pessoas pedem a ele algum favor para a obra de Deus, eles se colocam à disposição. Não se veem como pessoas importantes, não se veem como pessoas necessárias, sabem que Deus não precisa delas, e quando Deus nos dá uma tarefa, não é porque precisa de nós, mas elas entendem, pessoas de fé, que é um privilégio que Deus nos dá, servi-lo com os nossos talentos, com os nossos bens, com aquilo que Deus pedir. Se Deus chamar, que bênção. Se Deus chamar outro, está tudo certo também. Eu gosto de enfatizar isso, porque às vezes eu vejo pessoas que querem servir ao Senhor, e eles gostam de fazer isso, mas quando chamamos os outros, o sujeito fica amuado. Ah, por que não me chamou? Pessoas de fé estão disponíveis para as coisas de Deus. Em segundo lugar, pessoas de fé estão sempre com as suas redes preparadas. Portanto, mantenha as suas redes preparadas. Nós precisamos nos preparar para o fato de que na vida nós enfrentaremos desilusões. E aí, como crentes, nós só nos preparamos diante das desilusões da vida, até da vida cristã, quando nós estamos preparados. E um crente está preparado quando ele memoriza a palavra de Deus, quando ele lê a Bíblia com mais zelo. Quem sabe faça um retiro espiritual para gastar um tempo pessoal para ler a Bíblia e aprender da palavra. Talvez ler um dos evangelhos numa tacada só. Você já fez isso? Um livro da Bíblia, do Novo Testamento, numa tacada só. Quantos livros pequenininhos, de 4 capítulos? Você pode fazer isso num dia. Ler o livro de Jó num dia só. Quantos exemplos eu estou dando aí? John Maxwell, no seu livro Talento Não é Tudo, ele afirma que, em geral, as pessoas ficam dizendo o seguinte: quando a oportunidade de uma promoção surgir na minha empresa, vou me preparar para assumir. Mas ele afirma que oportunidade só virá se você já estiver preparado. Que esse é um dos mitos da liderança. Eu me lembro, e esse é um princípio: esteja pronto quando a oportunidade surgir.
Não vá se preparar quando surgir a oportunidade. E eu me lembro de um jornalista esportivo do Jornal do Brasil, 1980, 1990, Odemário Touguinhó. Ele chegou a ser até o chefe da seção desportiva. Ele falando na faculdade sobre qual foi a grande chance dele. Ele disse que ele tinha uma banca de flores, de comida, alguma coisa assim, perto da sede do Jornal do Brasil, na Avenida Rio Branco. Mas o Odemário Touguinhó conhecia tudo sobre futebol. Quando os jornalistas do Jornal do Brasil, da seção de desporto, desciam e falavam assim: qual foi a escalação do time do Bangu em 1966? Estava na ponta da língua. E ele recitava a escalação toda. Qual foi aquele jogo em que o Dario fez um gol de mão e foi acerto lá no Atlético Mineiro? Ele dizia: foi o jogo tal e tal, tal. O cara era uma enciclopédia do futebol. E ele tinha uma vontade muito grande de trabalhar no jornal. Contando ele, eu ouvi o testemunho dele. E aí ele disse o seguinte, que um dia José Inácio Werneck, que foi um comentarista de futebol da Globo, da TV Cultura e outras emissoras, estava indo para uma Copa do Mundo e esqueceu a chave do Telex. Estamos em 1900 e Aracide Almeida. Naquele tempo não tinha os meios de comunicação que nós temos hoje. Então você ia para fora, você levava uma chave da empresa em que você podia usar o Telex e a conta ia para a empresa. E o jornalista ficava tranquilo porque estava tudo pago. E o José Inácio Werneck vai fazer cobertura da Copa do Mundo e esquece o mais importante. Se ele esquecesse a mala, estava tudo bem, mas ele esqueceu aquilo que daria mais prejuízo e que não faria ele fazer o seu trabalho. E aí, ele já está quase pegando o avião e dizem para o Touguinhó: você quer trabalhar aqui? Você tem uma chance. Se você conseguir chegar no galeão e entregar para o José Inácio Werneck essa chave do Telex, você vai trabalhar conosco. Ele falou, foi a grande oportunidade da vida dele. Saiu correndo que nem um doido, fez doideiras e conseguiu entregar para o Werneck aquela chave. E foi cumprida, se tornou chefe de redação esportiva do Jornal do Brasil. Irmãos queridos, se você aspira a alguma coisa, esteja preparado para quando a oportunidade surgir. Não fique esperando um convite, não fique esperando amanhã, até mesmo na igreja. Eu vejo pessoas que estão paradas na igreja, esperando a igreja chamar você para servir numa área. Coloque-se à disposição. Pastor Mauro não estava aqui, nós estávamos precisando de um pastor adjunto para a igreja. Pastor Mauro foi pastor adjunto de uma pequena igreja aqui na cidade. E chegou lá o pastor e a esposa do pastor era a pastora. Aí ele disse, era muito cacique para pouco índio na igreja. Aí ele falou, eu vou sair, vou ser membro da igreja, a primeira igreja. Eu conhecia muito pouco do pastor Mauro, de vez em quando eu passava por ele, sabia que ele era pastor e cumprimentava. Mas ele chegou aqui, ele nem sabia que estava em processo de escolha de um pastor adjunto pela igreja. Mas acabava o culto, o pastor Mauro chegava para mim e falou assim, pastor, precisa de ajuda em alguma coisa? Precisa que eu vá visitar alguém? Precisa que eu ajude em alguma parte? Aí eu falava assim, olha, eu não estou conseguindo visitar todo mundo, você não pode me ajudar? Tem uma família que precisa desse, eu não estou conseguindo ir lá, você pode ir? Ele ia, voltava e me prestava relatório. Pastor, posso lhe ajudar em alguma coisa? Era assim. E aí veio a oportunidade e nós começamos a ficar de olho no pastor Mauro pela sua disponibilidade, sem querer nada, em servir ao Senhor.
Comece a fazer aquilo que você gostaria de fazer. Nós temos tido a oportunidade de você aprender a como nossa igreja quer se envolver com pequenos grupos, com células. Nós temos um curso chamado Lidere, e nós vamos começar um novo curso em fevereiro. Você quer se tornar um anfitrião, você quer se tornar um líder de um grupo? Vem para o Lidere. Não espere a gente chamar você. Não espere a gente ficar, fulano é muito bom. Você quer ser útil nas mãos de Deus? Tome a iniciativa, se prepare e Deus vai usá-lo. Participe das reuniões de oração, assuma o compromisso de servir. Se torne um crente fiel. E aí, as oportunidades vão surgir e daqui a pouco você está servindo e feliz no seu serviço e sendo útil na obra de Deus. Então, irmãos, isso é importante. Prepare suas redes, porque Deus pode mandar você lançá-las em águas mais profundas. Gosto dessa versão minha aqui, nova versão Almeida atualizada, versículo 4. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para o lugar mais fundo do lago, e então lança as redes de vocês para pescar. Todos nós precisamos estar prontos. Nós temos um grupo de irmãos aqui que faz um trabalho de teatro infantil e apresentam 2 palhaços, Pipoca e Dondoca. Elias e sua esposa faziam isso. Nós temos um grupo de adolescentes que hoje faz também, faz igualzinho, faz muito bem feito. Eu vejo Pipoca e Dondoca, toda vez que vou ver eles atuando, fazendo Pipoca e Dondoca, eu já sei o que eles vão falar, mas vou dizer para vocês, eu gosto daquilo, eu começo a rir como se nunca tivesse visto aquilo. Mas há um momento em que Dondoca desafia Pipoca e dizia: vamos fazer uma corrida. E Pipoca fala assim: eu estou pronto e preparado. Não é assim, Ana Paula? Né? Estou pronto e preparado. Esteja pronto e preparado. Um homem de fé, uma pessoa de fé está pronta e preparada, ou está se preparando para estar pronto. É exatamente assim. Nós não podemos ser vencidos pela desilusão. Veja, Pedro estava desiludido, foi uma pesca fracassada, a noite pode ter sido um fracasso, a rede pode ter vindo sempre vazia, mas de repente a rede pode apanhar grandes peixes. Terceiro lugar, pessoas de fé expressam generosidade. Versículo 3, olhe para a sua Bíblia, por favor, de novo. Entrando num dos barcos que era o de Simão, Jesus pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Pedro estava cansado, aqui ele é chamado de Simão, no meio das suas atividades, frustrado com a noite sem sucesso de pescaria, mas quando Jesus pede, ele entra no barco, ele oferece o barco para que Jesus fale melhor para a multidão. Pediu Pedro para afastar o barco da praia, e Pedro se dispôs imediatamente. Ele larga a rede, cede o barco a Jesus. Ele poderia ter uma atitude reativa, afinal Jesus parece que não estava entendendo o trabalho dele. Possivelmente ele não tinha acabado ainda o seu trabalho. Afinal, será que Jesus percebeu a dinâmica ali da beira daquele lago, daquele mar, o esforço daqueles trabalhadores, que eles não estavam parados, que eles não estavam ociosos, que eles não estavam sem agenda? Mas Pedro não olha para nada disso, ele é generoso, ele empresta o seu barco, e ele entende um princípio essencial no reino de Deus. O
que Deus lhe deu, que Deus me deu, não é só para mim. Que Deus lhe deu não é só para você. Deus espera que você sirva a Deus com aquilo que Deus lhe deu. É exatamente isso. É a sua empresa, é o seu trabalho, são os seus bens, a sua inteligência, os seus talentos, tudo. Generosidade é uma das marcas do discípulo de Jesus Cristo. Quando Deus chamou Abraão, Ele afirmou a Abraão que o abençoaria, que faria dele uma grande nação e que nele seriam benditas todas as famílias da terra. Engraçado, chamou Abraão e disse: eu vou abençoar você, mas no meu propósito de abençoar você, eu quero abençoar todas as famílias da terra. Não era só ele, eram todas as famílias da terra. O que Deus lhe dá, meu irmão, é para servir o seu reino. Em cada chamado há uma forma clara, uma vocação. E todos nós, como crentes em Cristo, somos chamados para servir. Não considere aquilo que você recebe de Deus como algo que Deus deseja apenas dar para você usufruir. Use o que Deus está lhe dando para abençoar outras pessoas e abençoar o reino. Pessoas de fé são pessoas generosas. São pessoas generosas. Em quarto lugar, vou falar uma coisa óbvia. Quarto lugar, esse texto me ajuda a entender que pessoas de fé obedecem. Versículo 4. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Obediência é uma das marcas de um discípulo de Cristo. Você não é orientado por novas revelações, por sonhos, por visões, nem profecias, mas pela obediência à palavra de Deus. Crente de fé obedece à palavra. Não é questão de encontrar uma coisa nova, é uma questão de aprender, crer e obedecer. Um colega, uma vez, ele havia feito seminário conosco, ele disse que foi procurado por uma pessoa que estava afastada da igreja, querendo uma profecia para ela. Coisa assim de crente meio místico, né, irmãos? Sabe, tem alguns crentes que querem ouvir profecia, eles não querem ler a Bíblia, não querem aprender da Bíblia, mas querem uma profecia para elas. Aí aquele irmão foi lá e falou: eu quero uma profecia. E olha o que ele disse: o Senhor tem uma revelação para mim? O Senhor poderia revelar o que Deus tem preparado para mim? Quantos crentes querem isso, né, irmãos? Querem essas coisas. Aí aquele colega, com muita sinceridade, com muito amor por aquele rapaz, disse para ele assim: primeiro, você está fora da igreja. Eu sei que você está fora da igreja. Segundo, você não está lendo a palavra de Deus, nem obedecendo o que ela ensina. Terceira coisa, você está cheio de dúvidas sobre quem é Jesus. Quarta coisa, você está vivendo uma vida de pecado sem compromisso com as verdades eternas. Quinta coisa, você não tem nenhum compromisso com seus recursos, com seu tempo, com a sua agenda para servir a Deus. E aí, quando aquele rapaz ouviu aquilo, baixou a cabeça e começou a chorar e disse: de fato, o senhor é um profeta. O pastor falou: não preciso ser profeta não sou profeta não. Não é necessário ser um profeta para dizer essas verdades para você. Basta observar a palavra de Deus. Onde nós começamos a obedecer? Onde nós começamos a obedecer a Deus? Naquilo que Deus já nos revelou.
Às vezes o crente quer saber a vontade específica de Deus, se eu devo ou não fazer engenharia, se eu devo ou não tomar essa decisão, e você não está disposto a obedecer às orientações gerais que Deus dá na palavra. Se você não quer obedecer o geral que Deus já anunciou, para que Deus vai lhe falar o específico? Obedeça aquilo que Deus já lhe revelou, porque uma pessoa de fé, um crente de fé, obedece aquilo que o Senhor falou. Eu gosto muito de João 10, versículo 27, que diz assim, Jesus fala assim, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço como ovelhas, porque Deus conhece todos nós, os olhos do Senhor estão sobre todo lugar, contemplando os maus e os bons. Mas Jesus diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Ovelha de Jesus obedece Jesus, ovelha de Jesus segue Jesus. É assim, não há nada novo, apenas ouve e obedece. Pessoas de fé obedecem Jesus. Quinto lugar, pessoas de fé experimentam milagres. Olhem para a sua Bíblia, versículo 6, olha aí. Isto fazendo, ou seja, obedecendo Jesus que mandou ele para o fundo, apanharam grande quantidade de peixes. Jesus mandou ele para o fundo e jogar a rede no lado direito do barco. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes, diz uma versão mais antiga. A minha diz assim, fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixes e as redes deles começaram a se romper. E este é um princípio bíblico. Só experimentamos milagres quando em obediência nos submetemos a Deus. Maria Amélia Riso, ela ficou conhecida porque ela escreveu um livrinho fácil de ler, gostoso de ler, chamado Viva Vencendo. E em determinado momento desse livro ela diz assim, a fé estabelece a diferença entre os que triunfam e os que são derrotados. Aí você pode olhar as grandes figuras da Bíblia. Deus disse a Moisés diante do mar vermelho, diga ao povo que marche. E o que Moisés fez? Vocês já dormiram? Caramba, consegui. Deus disse a Moisés, diga ao povo que marche. O que Moisés fez? Disse ao povo que marchasse, né? E Moisés vai em direção ao mar, toca no mar com seu cajado, como Deus ordenou. E o que aconteceu com o mar? O mar se abriu. Se vocês conhecem Bíblia, vocês ouviram falar num profeta chamado Eliseu. Eliseu vai pedir comida e vai pedir que a mulher doe a ele pouco que ela tem. E ela diz, olha, eu só tenho um pouquinho de azeite. E ele pede aquilo, e diz a mulher, viúva com seus 2 filhos, vai, entra no quarto com muitas vasilhas, e enquanto você tiver vasilha, não vai faltar azeite. E essa mulher agora está vendo o azeite sendo derramado, e o azeite só acabou quando acabaram as vasilhas. Deus ordenou ao profeta Elias, vai para a caverna, e eu vou sustentá-lo lá na caverna, próxima ao rio Querite. E o que Elias fez? Elias foi para a caverna, seguiu para lá, e Deus começou a usar aves de rapina para trazer alimentos para ele. Se você está lembrado do Novo Testamento, Pedro diz, vendo Jesus, que para ele parece um fantasma de madrugada, se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E Jesus disse, vem.
E a Bíblia diz que Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Agora Jesus disse, numa versão mais antiga: faze-te ao largo, lançai as vossas redes para pescar. Vai para o fundo e lança a rede no lado direito do barco. Vai para o lado profundo pescar. E ele vai e pega tanto peixe que precisou pedir ajuda aos barcos que estavam próximos. Aqueles homens têm diante de si uma noite perdida. As redes estão vazias. Eles estão desanimados, cansados, mas a palavra de Jesus gera neles capacidade de crer, de confiar que alguma coisa sobrenatural pode acontecer. E aconteceu mesmo, veio o milagre. Mas eu queria falar um pouco mais sobre milagres para vocês. Porque às vezes eu vejo pessoas doidas por milagres. E milagres na Bíblia tem uma função pedagógica para nós. Milagres que Deus fez usando a pessoa de Jesus e outros milagres, tinha uma finalidade muito maior do que abençoar a pessoa. Irmãos, facilmente podemos transformar Deus em um aliado nosso apenas para recebermos os seus benefícios materiais. Aí Deus é meu aliado porque eu estou interessado nas bênçãos que Deus pode me dar. Milagres nas Escrituras são parábolas, são ilustrações, formas que Deus usa para confirmar a sua palavra em nós, gerar fé no nosso coração e nos conduzir à salvação. Preste atenção. Deus não quer apenas ser aquele que dá vista aos cegos, mas Ele quer ser aquele que se torna a luz para a nossa salvação. Depois de curar o cego, Jesus voltou, esse relato está em João 9, para anunciar uma coisa muito maior do que a vista física que tinha lhe dado. E Jesus pergunta assim: você conhece o Filho de Deus? Falou: quem é para que eu creia? E aí Jesus falou assim: é quem fala com você. E aí Jesus quer que aquele homem que foi curado tenha uma compreensão muito maior de quem Jesus era e a missão que Jesus tinha. Depois de curar também o paralítico, no capítulo 5 do Evangelho de João, Jesus volta e procura falar a alma daquele paralítico e diz para ele: vai, não peques mais, vá, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Não era só curá-lo, Jesus queria abastecer a alma dele, queria que ele se tornasse uma pessoa melhor. E os milagres eram formas de Jesus usar para falar a alma daquelas pessoas, para encontrar o coração dessas pessoas, atingir as suas lutas, os seus conflitos interiores. Melhor que o efeito das redes, porque se você acompanha o texto bíblico, quando vem tanto peixe, veio muito peixe, Pedro pediu ajuda, e o que mais que aconteceu? O que Pedro falou para Jesus? Tu és maravilhoso, foi isso que ele falou? O que Pedro falou? Olhe para a sua Bíblia aí e me diga o que ele falou. Vocês estão de Bíblia fechada, né? Eu vou ficar parado aqui ouvindo a resposta de vocês. O que Pedro falou depois dessa pesca maravilhosa? Retira-te de mim, que sou pecador. Irmãos, melhor que o efeito das redes se rompendo com tantos peixes, é o reconhecimento que Pedro faz da sua própria limitação. Retira-te de mim, Senhor, porque eu sou um pecador.
O senhor não sabe muito bem com quem está lidando. Eu sou pecador. E a Bíblia não nos diz que os céus festejam quando o milagre acontece. Vou repetir isso. A Bíblia não diz que os céus festejam quando o milagre acontece. Mas a Bíblia diz que os céus festejam quando um pecador se arrepende. E quando aquele que se encontrava perdido é encontrado, o céu faz festas. O grande milagre na vida de Pedro não é que as redes se rompam cheias de peixe, mas ver um homem aprendendo a se quebrantar diante de Deus. Você foi alvo de algum milagre? Você já viu uma manifestação sobrenatural de Deus na sua vida? Deus faz isso para que você se torne uma pessoa melhor e mais submissa a Ele. Um homem reconhecendo sua natureza arrogante e de repente se curvando diante de Jesus. Curvar-se diante de Deus é o grande desafio da nossa existência. Melhor que experimentarmos uma intervenção sobrenatural de Deus em milagres portentosos, como o da pesca maravilhosa, é entendermos quem Jesus é e que Ele deve ser adorado, e inclusive adorado por mim. Isso é mais importante. Pedro vem, reconhece a sua natureza pecaminosa, e o que ele faz? Olha aí para a sua Bíblia, o que mais Pedro fala? Antes de dizer, retira-te de mim, o que ele faz? Prostra-se, ajoelha-se diante de Jesus. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: afaste-se de mim, porque sou pecador. Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos: prostrar-se diante de um homem, para um judeu, era algo muito difícil, porque prostrar-se diante de um homem era reconhecê-lo como Deus. E agora Pedro conscientemente prostra-se diante de Jesus, porque ele reconheceu que o que aconteceu foi um milagre. Ele reconhece a divindade de Jesus e o adora. Para um judeu, uau! Mais importante que admirarmos um milagre, é nós admirarmos com quem fez o milagre. Muitas vezes reconhecemos milagres, mas não adoramos quem fez o milagre. Eu tenho um amigo meu que vive nos Estados Unidos, pastor lá nos Estados Unidos, e ele estava falando sobre o Dia Internacional de Ação de Graças. É um dia mais importante que o Natal para o americano, né? Vocês sabem disso. Mas ele diz uma coisa, ele disse assim: o mais impressionante na sociedade americana, norte-americana, é que eles agradecem, mas não sabem a quem estão agradecendo. Gratidão torna-se algo sem valor, diz ele, porque Deus não é mencionado. Jesus quer a nossa admiração voltada para Ele, mais do que o evento em si, milagre. As bênçãos de Deus podem ser facilmente substituídas pelo Deus das bênçãos. Então, mais importante que o milagre em si, é que esse milagre, aquilo que o milagre pode trazer para a nossa vida. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E aí a Bíblia diz que no versículo 11, arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Eu conheço muita gente que experimentou o milagre, mas isso não fez diferença nenhuma na sua vida. Já conheceu pessoa assim? Uma irmã dessa igreja aqui, lá pelos idos dos anos 2010, por aí, o marido foi diagnosticado com câncer. O marido nunca vinha à igreja, não era crente nem nada. E aí, quando ele foi diagnosticado com câncer, de vez em quando ele veio à igreja, porque soube que a igreja estava orando por ele. E Deus é tão misericordioso que Deus ouviu o clamor da igreja e o curou. Depois de curado, sabe o que ele fez? Virou as costas, continuou a vida dele.
Foi exatamente assim. Morreu longe de Deus, apesar de ter sido curado. O povo de Israel no deserto foi o povo que mais presenciou milagres, mas foi o povo mais maledicente, o povo mais incrédulo e o povo mais rebelde a Deus. Quer que eu repita isso? O povo de Israel durante 40 anos viu milagres diariamente vindos das mãos de Deus. Nem por isso se tornou um povo obediente a Deus, um povo sensível à voz de Deus. Foi o povo mais maledicente, mais incrédulo e rebelde a Ele. Milagres, eles precisam nos levar a novas perspectivas, a novos sonhos. Pedro e Tiago e João foram desafiados. Doravante vocês serão pescadores de gente. Irmãos, pessoas que presenciam milagres e não respondem na forma de discipulado, tornam-se duplamente culpadas diante de Deus. Porque Deus deseja que as nossas experiências com os milagres, as realidades sobrenaturais, transformem a nossa existência. E o papel do milagre é gerar em nós temor, admiração a Deus e, como consequência, submissão à sua voz. E o objetivo do milagre é nos convencer que nós precisamos de Jesus em nossas vidas. E aí, olha o que acontece, versículo 11. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Deixaram tudo, seguiram Jesus. E, irmãos, que coisa dificílima para nós, deixar os barcos, os empreendimentos, os negócios, empresas. E eles fizeram isso por causa daquele milagre. Tem os milagres mudado a sua vida? Tem os milagres mudado as perspectivas do seu coração? Os milagres de Deus têm gerado novas prioridades para você? Maior envolvimento e compromisso com o reino de Deus? Muitas pessoas veem o mover de Deus, mas não se voltam para Deus. Contentam-se com a bênção. E a maior bênção da nossa vida é nos contentarmos com Deus. As pessoas estão se contentando com os milagres e não se contentam com Deus. A maior bênção na sua vida é quando você se contenta com Deus. E aí, se você para na bênção, você perde tudo mesmo. E eu quero terminar e dizer para vocês algumas coisas, mas terminando. Homens de fé experimentam bênçãos de Deus, mas quando experimentam bênçãos de Deus, essas bênçãos fazem dessas pessoas instrumentos nas mãos de Deus para abençoar outras pessoas, ser bênçãos no reino de Deus e fazer com que outros também conheçam esse Deus das bênçãos. Deus quer dar nova vocação. Deus quer mudar a sua história. Deus quer muito mais do que fazer milagres na sua vida. Deus quer usar a sua vida para a glória dele. Você entendeu isso? Pastor, o senhor falou que ia falar de pessoas de fé. É isso mesmo. Falei de pessoas de fé, dei 5 características de pessoas de fé. Mas estou terminando falando na coisa mais prática. Milagres são instrumentos de Deus para nos abençoar, para nós nos tornarmos bênçãos nas mãos de Deus. Guarde isso e que leve isso nessa semana. Você tem pedido por milagres? Continue pedindo. Deus é um Deus cheio de misericórdia. Efésios diz que o Senhor é riquíssimo em misericórdia, graças e louvores a Ele. Mas se você for alvo das bênçãos de Deus, torne-se alguém disponível para o Deus das bênçãos. Vamos baixar nossas cabeças, vamos orar.
Talvez você esteja passando dias de decepções. Talvez você esteja passando dias em que você está trabalhando e não tem visto muito resultado no seu trabalho. Talvez a sua vida não esteja tão alegre como você gostaria que ela estivesse. Talvez as coisas não estejam dentro dos eixos como você gostaria que estivesse. Você está numa pescaria da noite toda, sem conseguir pegar nada. E você se sente decepcionado. Deus está chamando você a ser uma pessoa de fé. Deus está chamando você a colocar a sua vida diante do Senhor. Deus está chamando você a experimentar, ouvir a voz dEle e obedecê-lo. E quando nós temos um coração disponível para Deus, obediente para Deus, mesmo diante de uma má pescaria, de um dia difícil, parece que isso mexe com a honra de Deus. E Deus vem, trabalha na nossa vida para nos tornarmos aquilo que Deus quer que sejamos. E quando você experimentar a bênção de Deus, diga para Deus: Deus, agora eu quero ser bênção. Agora eu estou disponível. Agora eu estou preparado para ser usado para o louvor da Tua glória. Eu quero isso na minha vida. E se você ouvir a voz de Deus, os desafios de Deus, você vai experimentar coisas grandiosas, coisas maravilhosas. E você não vai se contentar em que a bênção seja só para você. Você vai querer que outros também conheçam esse Deus das bênçãos. Pai, nessa noite falamos de pessoas de fé. Como precisamos ser pessoas de fé. Talvez aqui estejam pessoas que já foram pessoas mais próximas ao Senhor, mas estão se afastando, Senhor. Já não têm prazer na leitura da Bíblia, já não têm concentração em oração, frequentam igreja esporadicamente, mas querem a Tua bênção, Senhor. Querem ver manifestações sobrenaturais nas suas vidas. Tu és um Deus generoso, Tu podes fazer qualquer coisa, mas ajuda essas pessoas a ouvirem o Teu chamado, porque mais do que abençoá-las, o Senhor quer comunhão com essas pessoas, que elas Te conheçam e experimentem a Tua graça e o Teu amor. E quando elas se tornam dóceis à Tua voz, Tu és capaz de fazer coisas extraordinárias. E quando Tu fazes coisas extraordinárias, o Senhor quer que nós sejamos extraordinariamente usados para o louvor da Tua glória. Faz-nos, ó Deus, pessoas cheias de fé, e faz-nos também instrumentos do Teu amor onde quiser. Que assim seja. Oramos pedindo perdão pelos nossos pecados e pedindo a Deus a Tua graça em nossas vidas. Em nome de Jesus oramos. Amém, Senhor.